tempo é o único adversário que ninguém vence. Porém, tem jogador que faz com que a gente queira voltar ele. Ou melhor, voltar o cronômetro. Para entender o Fresh, a gente precisa voltar lá pro lado sul de Chicago. Mas não para as luzes do United Center. Não. A gente tem que ir para as ruas, aonde o jovem Dwyane Wade aprendeu que a vida não é fácil e nada que você recebe é de graça. O Wade cresceu em um ambiente onde o perigo estava na esquina. Sua mãe, Jolinda, lutava contra o vício, e foi nesse caos que surgiu a figura mais importante de sua vida, sua irmã, Treasure. Treasure não era apenas uma irmã mais velha, ela foi o escudo de Wade. Foi ela quem o protegeu e tomou a decisão de o levar para morar com seu pai, para que saísse daquele horrível lugar e ele tivesse um futuro, principalmente longe do crime. No high school, Wade ainda era um segredo. No colégio Harold Richards, Wade era um segredo mais bem guardado de Illinois. Ele não era o prodígio que todos paparicavam. Na verdade, ele passou boa parte do tempo sendo ignorado, enquanto nomes como Lenny Cook, Carmelo Anthony, LeBron James já estampavam todas as capas de revistas. Ele não recebeu convite das grandes potências como Duke, Kansas e Kentucky. Ele era considerado baixo demais ou pior, academicamente instável. Até que apenas uma universidade viu o que ninguém viu, Marquette. E sob os comandos do treinador Tom, Wade chegou a Mihawk cheio de fome. Quando ele finalmente pisou na quadra em 2001, o impacto foi imediato. Mas o mundo só parou de verdade para olhar para ele no dia 29 de março de 2003. Elite Eight, o adversário, a poderosa Kentucky, a número 1 do país, vindo de 26 vitórias seguidas. Ninguém apostava em Marquette, mas o Wade decidiu que aquele seria o cartão de visitas para o planeta. O que vimos naquela tarde foi uma das maiores exibições da história do basquete universitário. O Wade estava em todos os lugares. Ele pontuava, pegava rebotes, ele dava assistências. 29 pontos, 11 rebotes, 11 assistências. Um triplo-duplo histórico que destruiu a melhor defesa dos Estados Unidos. Naquele momento, os narradores não perguntavam mais quem ele era. Eles apenas afirmavam: esse garoto é especial. Especial a ponto de carregar Marquette para seu primeiro Final Four desde 1977. Agora o relógio estava girando e o Wade estava prestes a aparecer no topo de um draft que se tornaria lendário. O draft de 2003 é considerado por muitos o melhor da história, ou pelo menos um dos melhores. Tinha LeBron James, o escolhido, Carmelo Anthony, um scorer nato, Chris Bosh, o futuro dos bigs, e entre ele, Dwyane Wade, pronto para fazer história. O Wade era cotado como uma escolha alta, mas não era a prioridade absoluta de Pat Riley. Riley, o mestre por trás do Miami Heat, estava de olho em pivôs e armadores tradicionais. Ele chegou seriamente a considerar Chris Kaman para sua escolha. Mas o destino tinha outros planos, ou melhor, um treino específico fez o Riley mudar de ideia. E o Wade foi escolhido na 5ª posição do draft de 2003 para o Miami Heat. A chegada em Miami foi o nascimento de uma nova era. O Wade não precisou de tempo para se adaptar. Em seu primeiro ano, ele já estava tirando a chave de Lamar Odom e se tornando patrão, decidindo jogos até de playoffs, com arremessos no último estouro do cronômetro igual contra o New Orleans. Ele não era mais só um calouro, ele era o novo rosto da franquia. Off the dribble. By Wade putting the move on Davis. Here is Wade. Yes! With 1 point! No ano chegava o 3 vezes Finals MVP, Shaquille O'Neal, o jogador mais dominante do planeta. Shaq prometeu um título e apelidou o jovem Wade de Fresh. A parceria era perfeita, força bruta de um, super velocidade de outro. Mas o real teste só veio em 2006, nas finais contra o Dallas Mavericks. O Heat perdeu os 2 primeiros jogos em Dallas, o jogo 3 em Miami.
O time estava perdendo por 13 pontos e faltando apenas 6 minutos para o fim. Tudo parecia estar escapando. Foi então que o Wade decidiu que não perderia. Ele marcou 42 pontos naquele jogo, liderou uma virada quase impossível e ele não parou por aí. O Wade dominou os jogos 4, 5 e 6 de forma que poucos jogadores na história conseguiram. Com uma média absurda de 34,7 pontos por jogo nas finais, o Wade entregou o primeiro título da história do Miami Heat. Aos 24 anos, ele era o Finals MVP. Shaq, o gigante, levantou o Wade nos braços e o mundo finalmente entendeu. Miami não era mais apenas uma cidade de férias, era Wade Country. Em um mundo onde lealdade é rara e o legado é forjado sob pressão, Wade já havia se tornado o maior nome do Miami Heat. Mas o que acontece quando o destino da franquia passa apenas por uma decisão? Um homem. Um sim ou um não. E foi isso que aconteceu com Dwyane Wade. O verão de 2010 estava carregado de expectativa. Nomes como LeBron James, Chris Bosh, Amar'e Stoudemire e o próprio Wade estavam livres no mercado. O mundo do basquete parava para observar a free agents que talvez seria a maior da história. Rumor atrás de rumor, na cidade de Chicago, em Nova York, em Los Angeles. Claro, principalmente envolvendo LeBron James. Mas por trás das manchetes, algo silencioso estava em andamento. Wade, o coração de Miami, tinha uma visão. Ele sabia que para alcançar o topo novamente, precisaria de ajuda. E essa ajuda viria de formas que poucos poderiam imaginar. LeBron e Bosh, dois dos nomes mais talentosos de sua geração, estavam na mira. Mas para unir essas três forças, um sacrifício seria necessário. Wade, o líder, o ícone, quem deu o primeiro passo, começando em evitar a se juntar ao time de sua cidade natal, Chicago, que veio forte atrás dele. Mas ele abriu mão de milhões de dólares. Reestruturou seu contrato para que o Miami pudesse acomodar os salários de LeBron e Bosh. Uma decisão chocou o mundo. LeBron em Miami. O Big Three estava formado e Miami nunca mais seria a mesma. O mundo se assustava com o Big Three. 3 jogadores de elite, dinastia no leste, mas também muita frustração. Mas para o Wade era apenas o aumento de seu legado. A primeira temporada terminou em frustração, mas a lição foi aprendida. No ano seguinte, 2012, contra o jovem e talentoso Oklahoma City Thunder, o Miami Heat, liderado por um Wade resiliente e um LeBron em seu auge, conquistou o tão sonhado primeiro título do Big Three. A cidade explodiu em festa, mas eles não paravam por aí. Em 2013, em uma das finais mais dramáticas da história da NBA, contra o lendário San Antonio Spurs, o Heat provou ser imparável. Ray Allen, sua bola espírita, LeBron James e, claro, Dwyane Wade, com seus momentos decisivos, garantiram o bicampeonato. 2 títulos em 2 anos. A dinastia do Miami estava consolidada. Wade, que já havia sido fresh solitário, agora era parte de uma máquina de vencer. E um líder que sabia quando dar um passo para trás pelo bem da sua franquia. E apesar da frustração do último ano do Big Three junto, Wade conseguiu aumentar ainda mais suas glórias no Heat. Foram 3 títulos na conta. Poucos da época moderna têm o que o Wade tem. E ele precisou, nesse momento, deixar de ser o número 1 da franquia e ajudar outro a decidir. Ajudar LeBron. O legado de Wade se tornaria ainda mais lendário, mas se encaminhava para uma grande mudança. O legado em Miami estava completo. O que restava para o Wade? Talvez ir lá para sua cidade natal? Talvez reencontrar um amigo? Em 2014, LeBron retornava ao Cavs e a era do Big Three chegava ao fim. Wade ainda permanecia em Miami, mas o cenário havia mudado. Após anos de dedicação e sacrifício, em 2016, uma decisão difícil. Negociações com a diretoria não avançaram como esperado, e o coração de Miami, o Fresh, deixava a cidade que o viu se tornar lenda. Mas ele foi lá para sua primeira casa, ele foi para Chicago, jogar no Bulls. Após isso, reencontro com seu grande amigo, se juntando ao Cavs de LeBron James. Mas o destino... o destino tinha outros planos para o Wade.
O destino não poderia ser mais satisfatório para Dwayne Wade. Jogou em sua cidade natal, reencontrou seu grande amigo, mas no final, Wade voltou para Miami. Porque ele voltou para sua real casa. Porque todo mundo já diz: o lar é onde o nosso coração está. Em fevereiro de 2018, o impensável aconteceu. Wade foi trocado de volta para Miami. A cidade explodiu de euforia. O filho pródigo estava de volta, mas ele não era mais o Fresh que dominava a liga. Não, ele era um líder, ele era um mentor, ele era um ícone que inspirava a nova geração. Sua última temporada, a One Last Dance, foi uma turnê de despedida emocionante. Cada jogo, uma celebração da sua carreira. Cada arena, uma ovação. E no seu último jogo, um momento mágico, um triplo-duplo, com seus amigos LeBron James, Carmelo Anthony, Chris Paul na plateia, testemunhando o adeus de um dos maiores. Dwayne Wade, ele construiu um legado de sacrifício, de glória e de grande amor, não só ao Heat, mas ao basquete mundial. O legado de Wade é simplesmente absurdo. Hall da Fama, 3 títulos, um Finals MVP, 3 vezes All-Star, cestinha da temporada 2008-2009, 8 vezes Hall NBA, 3 vezes Hall Defense, pelo menos 8 vezes no top 10 da liga, concorreu com Kobe e LeBron de forma contundente ao MVP. Pro Heat, maior pontuador da franquia, mais jogos disputados, mais minutos disputados, mais roubos de bola, mais assistências, mais lances livres, melhor win share ofensivo, melhor win share defensivo e uma estátua merecidíssima. Aqui, no Voltando ao Cronômetro, a gente trouxe a história de Dwayne Wade, o aniversariante do dia, porque ele não jogou basquete, ele criou um legado na sua franquia. Ele simplesmente fez fãs do mundo inteiro gostarem do Miami Heat, gostarem do basquete. Aqui é o Insano na Voz e até semana que vem.